E vamos ao tema de hoje, a ceia do Senhor. Tem algumas coisas que nós fazemos tantas vezes que corremos o risco de fazer sem pensar. Desde domingo passado, começamos uma série de ensinos, não existe um nome nessa série, mas um conceito vai existir em todas essas mensagens, que seria: por que nós fazemos o que fazemos? Qual é a razão por detrás daquilo que nós fazemos tão cotidianamente? Porque muitas pessoas, ao fazerem uma coisa repetitivamente, ela acaba fazendo sem pensar. Quer ver um exemplo? O mais clássico que a gente tem é a oração do Pai Nosso, que muita gente ora sem sequer pensar no que ele está orando. Por que as pessoas oram? Por que nós cantamos aqui? Por que nós contribuímos? Por que nós batizamos? Domingo passado falamos, por que nós damos aquela bênção apostólica no final? O que é que significa a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito? É só para dizer, acabou o culto, gente? Não. Nós estamos capacitando você com bênção do Senhor para você seguir a sua semana. Se você não ouviu a da semana passada, pega lá na internet e assiste. Tenho certeza que vai ampliar o teu entendimento sobre a bênção do Senhor em nossas vidas. Hoje vamos falar da ceia do Senhor. Por que comemos o pão e bebemos o vinho? Quem que instituiu isso? Desde quando se pratica isso na igreja e por que nós fazemos isso? Essa é a razão do ensino aqui de hoje. E eu começo uma leitura bíblica com você, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 17 em diante. Hoje estou usando a tradução da Nova Versão Internacional. Diz assim o texto. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio. Uma pausa. Você deve se lembrar que Paulo, apóstolo, está corrigindo a igreja de Corinto. Muitos erros no meio da igreja. Divisão, briga entre irmãos. Um camarada que possivelmente fosse até da liderança da igreja, tendo um caso com a mulher do pai dele. E o pessoal levando isso de boa. Ricos esnobando os pobres no meio da igreja, gente ficando bêbada na ceia. Paulo falou, eu preciso corrigir isso, gente se julgando maior do que o outro porque falava em línguas ou porque profetizava e achava que era superior aos outros irmãos. Paulo vai corrigir tudo isso e ele termina essa correção. O ápice da sua exposição está no capítulo 13, quando ele trata a questão do amor. Ali ele corrigiu tudo, colocou tudo no eixo e ali clareou o que o povo fez de errado e qual seria o caminho certo. Mas nós estamos no momento em que Paulo está tratando. A carta aos aos Coríntios, a primeira carta aqui de Paulo aos Coríntios, que aparece para nós aqui como primeira, na verdade ela é uma segunda carta. Mas se você quiser saber mais sobre isso, entra lá no nosso Didaquê, que você vai encontrar detalhes sobre essas cartas de Paulo. Mas nessa carta de Paulo aqui aos Coríntios, ele recebeu uma carta, juntamente com alguns enviados da igreja de Corinto, com algumas perguntas, com algumas questões. Então Paulo está falando, com relação a tal coisa, e aí ele começa a falar, com relação a tal, por exemplo, quando ele vai falar, concernente aos dons espirituais, e ele vai tratar o assunto lá sobre a igreja. Aqui é sobre a ceia. E aí, quando ele entra no assunto da ceia, ele fala o que eu vou dizer para vocês, não vou elogiar. Olha o que ele fala, eu vou ler de novo o versículo 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, essa expressão talvez seria assim aqui para nós, não dá para acreditar um negócio desse. Mas fazer o quê? Eu creio. Parece que é isso mesmo que está acontecendo. Versículo 19.
Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, ou seja, que já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Guarda bem essa expressão. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instrução a vocês. Até aí. O texto parece muito duro no final, mas nós vamos explicar tudo isso aqui para os irmãos, porque essa dureza aqui de Paulo com essa igreja. Vamos examinar algumas coisas aqui. É interessante notar que o texto de 1 Coríntios 11 é primeiro relato que existe da ceia do Senhor escrito. A carta de 1 Coríntios antecede os evangelhos. Na nossa Bíblia, às vezes a gente pensa que está tudo em ordem cronológica, né? Está em ordem cronológica dos acontecimentos, mas não em ordem cronológica de quando for escrito. Não é que assim, foi escrito Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos, depois Romanos. Não é isso. Os textos foram escritos numa ordem diferente. Uma das primeiras cartas, o texto do Novo Testamento, é possível que tenha sido Gálatas ou a carta de Tessalonicenses e pouco tempo depois a carta aos Coríntios. Então essa carta antecede quando Marcos escreve o primeiro evangelho. Evangelho, o primeiro a ter sido escrito, possivelmente tenha sido de Marcos. E Marcos, quando escreve esse evangelho, ele escreve esse mesmo texto que Paulo cita aqui, que eu recebi do Senhor. Então é muito provável que a igreja tenha trazido essa memória ao longo de muito tempo. Nós temos aqui várias opções de como é que Paulo diz, o que Paulo quer dizer quando ele fala, se você está aí com a sua Bíblia aberta, por favor, dá uma olhadinha nessa expressão que Paulo usa aqui no versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O que Paulo está querendo dizer? Que Jesus revelou pessoalmente para ele, porque Paulo não estava presente lá no dia da ceia. Então, é possível. Paulo, logo depois da sua conversão, ele separa 3 anos num deserto, sozinho, aos pés do Senhor. Pode Paulo ter tido revelação ali? Pode ser. Será que Paulo recebeu revelação do Senhor quando ele conta ali em 2 Coríntios capítulo 12 de uma experiência de ter sido arrebatado até os céus e ouviu coisas que ele não consegue nem referir-se a elas? Pode ser.
Mas pode ser também que Paulo recebeu através da igreja, de outros irmãos, que tenham preservado essa tradição de algumas maneiras. Uma delas, um texto escrito. Por que não? Lucas mesmo, quando vai escrever o Evangelho, ele fala que muitas coisas já foram escritas acerca de Jesus, e ele foi ler cada uma delas, e ali ele recrutou, vamos dizer assim, os textos, lembrando que tem a inspiração do Espírito Santo por detrás de tudo isso, compondo ali o texto sagrado que chegou até nós. Mas é Lucas que está ali vendo esse texto. Pode ser? Pode. Como pode ser também uma tradição oral. Coisa muito estranha para nós ocidentais, que ouvimos uma coisa hoje e semana que vem já não lembramos mais. Mas os povos antigos, eles preservavam a memória oral. Eu hoje ouvi do Rui a frase de Platão, não é? Que a escrita, ela está de uma certa forma, quando estava ali surgindo, né? Que a escrita apagaria a nossa memória. Porque, de alguma forma, a gente decora. Mas se tem escrito, você deleta da sua memória aquilo. Porque está escrito, está registrado. Então, já os povos que não trabalham muito com a escrita, guardam melhor. Um parêntese pequeno, uma vez eu preguei numa região tribal ali da África, e no ano seguinte eu voltei. E quando eu fui pregar para os irmãos, antes de começar o culto, o pastor ali falou: irmãos, vamos lembrar aqui o que o pastor Anésio ensinou aqui para nós. Gente, eu preguei usando o intérprete para falar ali com eles. Nenhum deles anotou nada, porque a língua deles não existe escrita, não existe ainda texto escrito da língua daquela pequena tribo. Tudo eles gravaram memorizando. E, gente, repetiram a minha pregação desde a introdução. 3 pontos que eu falei ali, eles lembraram dos 3 pontos, e eles lembravam da pregação melhor do que eu, que nem lembrava mais. Nem eu lembrava mais da minha pregação. Então, nota como eles preservam essa tradição oral. E eu estou falando século XXI, gente aqui num pedaço da África. Imagina naquele tempo em que não se tinha mesmo costume de registrar as coisas de modo escrito. Então, é possível que a tradição da ceia tenha chegado dessa maneira. Mas o que me chama a atenção é, Paulo registra isso, a igreja vai repetindo isso séculos e mais séculos, e agora, século XXI, um grupo de pessoas num lugar chamado Osasco, estamos partindo juntos a ceia do Senhor. Que coisa linda, essa sequência histórica. Jesus fala isso, fala da ceia num momento tenso da sua vida. Porque o texto fala, na noite em que ele foi traído. E ele sabia que ia ser traído. Segundo, ele já tinha passado ele sabia daquele momento em que ele ia fazer uma entrega completa ao Senhor. Logo depois ele faz aquela entrega completa no Getsemane. Ele sabia que ele seria morto. Ele sabia. E então, Jesus, num momento como esse, ele deixa algo registrado. Certamente, algum dos discípulos que estava ali presente é quem registrou tudo isso. Ou, quem sabe, todos os discípulos, ao longo do tempo, foram repetindo essas palavras de Jesus e chegaram até nós. Essas palavras chegaram lá na igreja de Corinto. E os irmãos ali da igreja de Corinto, pela maneira como viviam e pela maneira como se reuniam para a ceia, estavam fazendo tudo diferente, oposto ao que a ceia pede de nós. Porque quando a ceia do Senhor, Jesus fala, este é o meu corpo dado por vocês. Ele está falando da morte dele, sim. Mas Paulo mostra também que tem muitos sentidos que você pode tirar da expressão corpo. Corpo de Cristo lá na cruz, e corpo de Cristo, o povo que surge por causa dessa morte e ressurreição de Jesus. Então, a igreja é esse corpo de Cristo hoje aqui na terra. O vinho, que é o sangue de Jesus,
No passado, para o perdão dos pecados, era morto um cordeiro para que o sangue desse cordeiro cobrisse os pecados. No Novo Testamento, nós entendemos que Jesus, derramando o seu sangue, sendo ele inocente, pagou todos os pecados. Então, o perdão que nós temos dos nossos pecados vem por causa do sangue de Jesus. Então, a ceia era para nós nos lembrarmos da sua morte, da sua ressurreição, da vida da igreja e até da sua segunda vinda, porque era para nós fazermos isso até que ele venha. Era para isso. Agora, a igreja de Corinto fez diferente. Porque a igreja lá no princípio, eles faziam isso num momento muito comunitário. Havia uma reunião da igreja em que a igreja se reunia para comer juntos. Comer juntos para aquele povo tinha um sentido muito diferente do nosso aqui. Hoje nós comemos juntos porque você precisa comer, e às vezes com amigos você come junto. Para aquele povo, comer junto é ter comunhão um com o outro. É participar alguma coisa junto com o outro. É interessante que nós aqui, Igreja Ocidental hoje, talvez uma das partes mais profundas de comunhão comunitária diante de Deus é quando nós cantamos. Você não vê muito isso nas Escrituras. Você vê nas Escrituras o povo se reunindo para comer junto. Parece que o comer juntos para eles tinha um sentido muito santo, igual tem para nós de cantarmos juntos para Deus. É interessante esse detalhe aqui. É cultural isso, mas é interessante. Tanto que a Bíblia mostra que se uma pessoa é perversa, e ela, e aqui está falando da comunhão da igreja, não está falando de uma pessoa que você conheceu, um amigo seu do trabalho, não é disso que está falando. Alguém que é do meio da comunhão da igreja e tem uma vida perversa e quer assim manchar a vida da igreja, ele fala, com tal nem sequer comais. Não coma com essa pessoa, porque senão você está dizendo que você está participando junto com ela. Ou seja, você está aprovando o que ela faz. Então, a igreja de Corinto estava um cara tendo uma vida sexual com a madrasta dele. E provavelmente alguém da liderança da igreja. Dentro da igreja, divisão da igreja que não aceitavam, alguns tinham preferência de pregadores e por causa disso, um não aceitava o que o outro gostava. Duvidavam até mesmo do apostolado do próprio Paulo, que foi quem fundou aquela igreja. Ali tinham irmãos que acabavam tendo problema de sociedade. Paulo trata isso na segunda carta. Outros que, por causa dos dons espirituais, se julgavam superiores aos outros. E aí esse assunto bate na reunião da ceia. Como é que é? A reunião era assim. Todo mundo combinava esse dia. Nesse dia, cada um levava um prato de comida, uma comida lá de casa. Muito comum naquela região, nós estamos falando da Grécia, tomar o vinho. Então, levava o seu vinho, levava a comida, punha ali na mesa e todo mundo comia juntos. Esse comer juntos era o gostoso, porque foi isso que Jesus fez. Quando Jesus reuniu com os discípulos, reuniu para um jantar. E ali no meio do jantar ele parte o pão e assim no final do jantar é que ele levanta a taça e distribui ali o vinho entre eles e celebra o vinho. Jesus ressignifica aqueles momentos ali e é chamado de a ceia do Senhor. Então o povo se reunia para essas reuniões, lá no livro de Judas é citado como as reuniões do amor, ou as reuniões ágape, né? Onde o povo era comunitário, se reuniam para comer juntos e ali partiam a ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, o que acontece? Os ricos chegavam mais cedo, traziam suas refeições melhores, certamente vinho de melhor qualidade. Os pobres chegavam mais tarde, porque vinha do trabalho. Alguns deles talvez ia até sem levar comida, porque estava vindo direto do trabalho. Outros levavam uma comida mais simples. Acontece que quando os pobres chegavam para a reunião já estava rolando muito tempo. E o povo lá comendo e bebendo. De maneira que, na hora que iam então celebrar a ceia juntos, tinha gente que estava bêbado. Bêbado. Paulo fala isso aqui.
Então você imagina, então, os irmãos se reunir para a ceia e o indivíduo está lá. No nome forte de Jesus. É isso aí, mano. Imagina um negócio desse. Não dá. Paulo fala assim: não é a ceia do Senhor que vocês comem. Isso aí não é ceia. Essa reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Olha que coisa interessante. Quando a gente perde o significado de uma reunião e começamos a transformá-la numa outra coisa que não aquilo pela qual ela foi estabelecida, corremos o risco de fazer mais mal do que bem. Precisamos fazer as coisas sabendo o que estamos fazendo. Paulo mesmo está dizendo, falou, gente, a coisa é um pouquinho mais grave do que o que vocês estão pensando. Comer do pão e tomar o cálice sem discernir o corpo de Cristo. E ali no caso, Paulo possivelmente estivesse aplicando não somente o corpo de Cristo na cruz, mas o corpo de Cristo de irmãos. Porque como é que pode eu comer, discernir o pão que está na minha mão, mas não discernir o irmão que está do meu lado? Como é que pode eu falar assim, estou pegando aqui o pão para ser abençoado por Deus, mas e o irmão lá que está necessitado, ele que se dane? Como é que pode? Paulo, então, está corrigindo isso. Falou, cuidado. Porque tem uma das coisas que as pessoas não percebem, é que as coisas de Deus têm que ser levadas muito a sério. E Paulo fala, vocês não estão percebendo que tem gente entre vocês que está fraco, gente entre vocês que está doente, e gente que até morreu. E isso como disciplina do Senhor. Parêntese, Paulo não está dizendo que toda pessoa que está doente está sendo disciplinada. Não é isso que ele está dizendo. Mas sim, Paulo está dizendo que Deus disciplina sim. No texto de Hebreus diz que Deus disciplina todo aquele que ele ama. Saiba, meu querido, minha querida, que Deus nos corrige como um pai corrige os seus filhos. Se você que é pai e mãe, tem um filho ou uma filha adolescente, e fica sabendo que seu filho ou sua filha começou a sair com gente que está envolvido com droga, envolvido com roubo, chamando para bacanais de sexo, por exemplo, e você tem uma filha ou você tem um filho e fica sabendo que essa turminha está levando seus filhos para o mau caminho. Como é que você age como pai e mãe? Deixa para lá? Fala que tudo bem, eu te amo, você pode fazer o que você quiser? Ou você falaria, você não vai não, vai ficar em casa. Você não vai. Isso é castigo. É castigo. Você vai ficar em casa. Isso é amor. Porque o amor também corrige. A Bíblia diz que se nós estamos sem correção, nós somos bastardos, ou seja, não temos pai, se a gente está sem correção. Mas que Deus corrige a todos aquele que Ele ama. Quando Deus diz não, é para o nosso próprio bem. Deus tira a gente da nossa vida, Deus nos tira de alguns lugares, Deus muitas vezes desvia nosso caminho para o nosso próprio bem. E é o amor dele que faz isso. Agora, o que eu acho que é interessante no texto bíblico é que a pessoa é corrigida, mas ela é corrigida para ser salvo, como diz lá o texto, para não ser condenado com o mundo. É para o bem dela. Tem aquele caso deste homem que aprontou lá na igreja, que tinha um caso com a madrasta dele, por exemplo. Sabe o que é que Paulo fala desse cara? Paulo fala assim, seja entregue para Satanás. Aí você fala, nem Paulo está tão assim, calma, vamos ver a história inteira. Ele foi alertado, foi corrigido e não recebeu. Então que a igreja o entregue a Satanás, ou seja, quer saber de uma coisa? Você perdeu a proteção de Deus e da igreja. Você está entregue nas mãos do diabo agora. E aí o texto ainda diz, para a destruição da carne. Mas não pare a leitura. O texto diz, para que o espírito seja salvo no último dia. Ou seja, dá uma sovada nesse indivíduo
para consertar esse indivíduo, para ele ser salvo. Não é para o cara sair e se perder e ir para o inferno, coisa. Não. O que Paulo está mostrando é que tem crente que vai chegar no céu cheirando churrasco, de tão perto do inferno que o indivíduo passou. É isso. Mas vai para o céu. O amor de Deus vai alcançar essa pessoa. É interessante isso, porque às vezes a gente não percebe que algumas pessoas são corrigidas dessa maneira. Lê Ananias e Safira, lá em Atos, morreram. Minha opinião, foram salvos. Deus os corrigiu. Agora, Paulo fala isso com relação à ceia, gente. Olha que coisa séria você vai fazer daqui a pouco. Então, Paulo chega assim e diz, gente, então, examine a si mesmo. Vamos entender o que é examinar a si mesmo? Vamos lá. Todos aqui precisam se examinar. Eu e você e todo mundo que está me ouvindo. Sabe por quê? Nós temos um padrão. O padrão é ser igual a Jesus. Com toda honestidade. Você, eu estou falando de mim. Estou falando para mim também. Você representa perfeitamente Jesus aqui na Terra? Falta muito. Falta muito. Então a gente tem do que se arrepender. A nossa geração desaprendeu a pedir perdão dos pecados. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai orava comigo toda noite antes de dormir. E quando ele ia terminar a oração, ele sempre orava assim e falava, Senhor, e com o perdão dos nossos pecados, em nome de... Ou muitas vezes ele orava assim, Senhor, perdoe os nossos pecados. E eu como criança ficava pensando, nossa, meu pai peca pra caramba, hein? Todo dia ele fala isso, né? E não é que seu Mané estava certo? Ali era um crente maduro, que entendia assim, por mais que eu tenha sido bom durante o dia, por mais que na minha consciência eu não fiz nada de errado, mas será que eu tratei todos bem como Jesus trataria? Será que eu amei as pessoas durante o dia como eu deveria ter amado? Vamos lá, pergunta para você, eu estou fazendo a pergunta para mim também. Será que você trata a sua esposa e ganharia assim nota 10 na maneira como você trata? Ou na maneira como você trata o seu marido? A maneira como você trata os seus filhos, você ganharia assim nota 10? É igualzinho Jesus? Ou ainda falta muito? Você, filho, do jeito que você trata e responde aos seus pais, nota 10, igualzinho Jesus, trataria a Maria? Ou você ainda precisa melhorar? Examine a si mesmo. Mas a Bíblia não diz assim, examine e se você encontrar alguma coisa errada, não tome a ceia. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Não tomar ceia não resolve o teu problema. Examine, diz o texto, e assim coma do pão e beba do cálice. Examina, pede perdão. Resolve ali com Deus. Quanto tempo leva para Deus te perdoar? Na verdade, meu querido, Deus já te perdoou lá na cruz. Todos os seus e os meus pecados já foram lançados lá na cruz. E o que eu preciso fazer? Confessar. Sabe o que é a palavra confessar? A língua grega usa a palavra homologeo, que é a palavra homologar, dizer o mesmo que. Ou seja, eu concordar. Deus, está errado o que eu fiz. Eu concordo. Eu entendi que eu não sou esse padrão. Eu recebo o teu perdão. É isso. Deus te perdoa. E assim, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque você merece? Porque eu mereço? Não. Pela graça do Senhor. Pura graça. Pura graça. Nota que mesmo aqui, mostrando um aspecto duro que Paulo está falando, e que eu estou corroborando o que Paulo está falando hoje aqui para esta comunidade, é duro isso, mas é para o nosso bem, para a gente viver uma vida santa e que ame o Senhor e que seja um padrão de igreja que leve Deus a sério. Eu me levo muito na brincadeira, porque eu gosto de brincar, mas eu levo a Deus muito a sério. E é assim essa nossa comunidade. Aqui nós levamos Deus a sério.
Então, se Deus está falando para nós que a gente precisa se arrepender, e sempre nós vamos fazer isso. Há algumas igrejas que têm o seguinte costume, e aqui eu estou concordando que eles o fazem dessa maneira. Antes de tomar a ceia, há um momento de oração silenciosa para o povo confessar seus pecados. É muito bom isso. De tempo em tempo, nós precisamos revisitar a nossa vida e perceber isso. É interessante, a Bíblia não dá aqui uma ordem de quando em quando tem que ser a ceia. A Bíblia não fala, tem que ser semanal, tem que ser diário, tem que ser anual. Não fala nada disso. Só fala que nós temos que ter. Tem igrejas, por exemplo, como eu conheci uma da África do Sul, que eles praticam 3 ou 4 no ano. Eles fazem. Por que isso? Porque naqueles meses todos, os presbíteros da igreja visitam cada família da igreja para saber se está todo mundo correto, se estão andando com o Senhor, se estão vivendo em santidade, e então os convidam para participar da ceia do Senhor. Não estou dizendo que essa é uma prática que nós faríamos aqui, não é isso, mas é interessante. Até porque, sendo sincero para os irmãos, eu acho que se a gente fizer uma ceia a cada 3 meses, é muito pecado para a gente pedir perdão. Era melhor até ser semanal nessa hora, né? Para a gente se acertar, não é verdade? Mas, queridos, é só para nos instruir, porque a gente não tem que pedir perdão só porque vai participar da ceia. A gente tem para a gente poder andar com o Senhor. Então, a ceia é para nos lembrar disso. A ceia ela vai apontar, principalmente como a Bíblia diz ali, para que nós lembremos ali da morte do Senhor até que Ele venha. É lembrar que o trabalho de Jesus não foi em vão. Para terminar aqui, deixa eu te contar um negócio. Na igreja em que eu frequentava com os meus pais, tinha um hino que a gente cantava sempre em dia de ceia, que tem uma frase ali, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Mas eu queria te contar um pouquinho a história desse hino. Um homem chamado Conde de Zinzendorf, uma vez vendo alguns quadros num lugar, ele viu um com Jesus crucificado. E essa frase estava escrita ali. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Nesse momento, aquele homem compreendeu que ele podia fazer muito mais pelo Senhor, por tudo que o Senhor já havia feito por ele. E esse homem, então, abriu ali a sua riqueza, a sua fazenda, para receber irmãos que eram refugiados de perseguição em outros lugares, para morarem ali. Formaram uma grande comunidade, comiam juntos, repartiam seus bens, viviam daquela maneira. E então, esse irmão começa com aquele povo um movimento depois que virou um movimento de oração. Ali é o nascedouro de um movimento no meio da igreja que anos depois fizeram um relógio de oração e por 100 anos não ficou 1 minuto sem alguém orando. Que movimento maravilhoso surgiu ali. Queridos, Jesus morreu por mim e por você. O que a gente está fazendo por ele? Quanta coisa ele fez por nós. O que nós estamos fazendo por ele? Quanto foi o sacrifício dele por nós? Deixou o céu, veio entre nós, de criador para criatura, como criatura nos serviu, morreu no meu e no seu lugar, doou a sua vida, seu corpo e seu sangue por nós. Não há sacrifício maior do que esse. Portanto, nenhum sacrifício nosso tem a ver com o que ele possa fazer por nós. Então, do que nós podemos fazer por ele, perdão. Então, sirva o Senhor de coração. Doe-se para o Senhor. Convido você a ficar em pé comigo nesse momento, por favor. Deixa eu dizer algo aqui ainda para você. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, pouquinho tempo, eu tive o privilégio de passar num lugar onde eu vi onde alguns cristãos se escondiam da perseguição. Fugindo da perseguição, construíram casas nas rochas, ali na Capadócia. Já existiam vilarejos assim antigos, que os cristãos mesmos utilizaram. Mas, como eles sofreram muitas perseguições, utilizaram aqueles lugares para manter aquele povo vivo.
Haviam ali cidades subterrâneas, por exemplo, com vários andares subterrâneos. Eu entrei numa que tinha 10 andares subterrâneos, podia ir até o terceiro só, que o povo se refugiava ali por causa das guerras, das perseguições dos romanos, perseguições dos turco-otomanos anos mais tarde, as guerras contra os árabes que vinham e avassalavam tudo. E aí eu entrei naquelas igrejas em que eles desenhavam ali nas paredes a vida de Jesus. Porque não haviam textos escritos, então as pessoas olhavam aquelas figuras e viam ali a história de Jesus. E eu entrei num lugar que eu identifiquei. Era o lugar da ceia. Depois que terminava a reunião da igreja, eles se reuniam num lugar ali ao lado, quase como um refeitório. Uma mesa feita ali na pedra esculpida, o banco é na pedra, tudo esculpido. Um espaço ali onde se colocava o pão e o vinho. E ali os irmãos partiam a ceia juntos. Eu falei comigo ali, eu sentei ali, eu fiquei algum tempo ali em silêncio, olhando aquilo tudo. Eu falei, eu nunca passei por isso. Eu parto a ceia lá na Cariza com os meus irmãos, um negócio festivo, gostoso, maravilhoso, sai de lá, almoça com a família. Esse povo não. Esse povo estava sendo perseguido, assim, nega Jesus ou morre. Eles não sabiam se estariam vivos na próxima semana, mas continuavam firmes com o Senhor. Quando celebravam a ceia, é como se eles estivessem dizendo, o Senhor derramou seu sangue por nós, a gente derrama o nosso pelo Senhor também. O Senhor deu o seu corpo por nós, o nosso corpo vai ser pão também para as pessoas. Ali eles repartiam tudo o que tinham, se doavam uns pelos outros. Mostrando aquilo que Jesus falou, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus partiu o pão e deu. E falou, façam isso. Ou seja, partam o seu pão, reparta o seu pão, doe também. Que não haja ninguém com falta de pão no meio da igreja. Essa é a mensagem. Eu queria aqui terminar relendo o texto. Eu vou pedir novamente aos irmãos aqui da tela que coloquem para mim o texto que nós vamos ler juntos. A partir do versículo 23. Nós vamos ler até o 26. Então, 1 Coríntios 11, 23 em diante. Vamos ler em voz alta? Leia comigo. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nesse texto a gente encontra 4 coisas. Primeiro, na ceia nós olhamos para trás. Jesus falou, em memória de mim. Na ceia eu preciso me lembrar da cruz de Jesus, do corpo entregue, do sangue da aliança. Na ceia nós, em segundo lugar, olhamos para dentro. O texto fala, examine-se. Como é que está meu coração? Tem arrependimento? Eu tenho pecado na minha vida e eu estou disposto a abandonar esse pecado? Eu estou aberto para me parecer mais com Jesus? Em terceiro, nós olhamos ao redor. Discernir o corpo. Esperar uns pelos outros. Quando aqui no meio da nossa comunidade nós falamos assim, vamos esperar que todos tenham recebido, todo mundo recebeu, você recebeu, todos receberam. Isso daqui não é só uma coisa assim de organização, para ver se ninguém esqueceu de alguém. Também é para que ninguém fique sem. Mas isso daqui é para nos lembrar, nós estamos juntos com nossos irmãos. Nós nesse momento esperamos uns pelos outros, porque nós entendemos, eu estou junto com o meu irmão. A necessidade do meu irmão é minha necessidade. Então nesse momento a gente tem que pensar, como é que eu estou tratando os meus irmãos?
Será que existe alguém sem pão enquanto eu estou com abundância? O que eu posso fazer? Então é isso que nós olhamos ao redor. E 4, e último, nós olhamos para frente, porque o texto diz, até que ele venha. A ceia não é para lembrar somente que Jesus morreu, mas na ceia nós nos lembramos, ele também ressuscitou, está à direita do Pai, e vai haver aquele dia em que ele vai voltar, vai nos pegar como seu povo, fazer um novo céu e nova terra, e junto nós habitaremos para sempre com o Senhor, como nós mesmos cantamos, e logo vamos nos reunir no grande encontro que há de vir na glória do Senhor, em todo o seu esplendor, com vinho e pão, celebraremos para sempre a nossa comunhão, em nome de Jesus. Convidamos todos vocês aqui a participarem da ceia do Senhor aqui conosco. Rui Luiz, por gentileza, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesse momento em que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho certeza de que participaremos hoje da ceia do Senhor com a nossa consciência e com o nosso coração iluminados pela revelação que tivemos a partir da palavra acerca daquilo que a ceia do Senhor significa para nós. Então, fica claro para nós quão especial é esse momento, como esse momento da ceia do Senhor faz parte da nossa experiência como cristãos e cristãs, seguidores de Jesus Cristo. Eu sei que já ficou claro, mas eu preciso ainda dizer, quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que têm Jesus Cristo como dono e Senhor da sua vida. Se você já se viu como um pecador, como alguém que não tinha esperança, como alguém que vivia longe de Deus, e você viu que em Jesus apenas você encontrou perdão para os seus pecados, se você percebeu que não são as suas obras, mas é a obra de Jesus que realiza todo o necessário para a sua salvação, você é um cristão, você é meu irmão e minha irmã, você pode participar conosco da ceia do Senhor, mesmo que você seja membro de outra comunidade cristã, esteja nos visitando, se você está em comunhão com o Senhor, se você está em comunhão com a sua igreja local, seja bem-vindo agora, participe conosco da mesa do Senhor, amém, amados? Como é que nós vamos fazer? Os nossos irmãos daqui a pouco vão passar perto de você com a bandeja. Você que vai participar da ceia do Senhor, eu peço que você retire da bandeja um desses conjuntos, segure com você, ajude a gente na medida do possível, passando a bandeja para a pessoa que estiver ao seu lado, e nós vamos aguardar até que todos sejam servidos. E aí nós vamos fazer como o texto bíblico nos ordena, nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Irmãos e irmãs, por favor, vamos distribuir os elementos agora, e enquanto isso, vamos colocar as nossas vozes aqui, para adorarmos juntos o nosso Deus. Vamos cantar juntos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Amor, com vinho e pão nós
Aleluia. Antes de nós celebrarmos, eu vou perguntar se alguém deixou de ser servido. Se você vai participar da ceia e por alguma razão não foi servido, eu vou pedir que você faça um sinal bem visível para a gente poder ir até você e te servir, e aí sim nós vamos participar todos juntos. Desse lado, começando por aqui, alguém não foi servido? Por favor, faz um sinal. Todos foram servidos aqui? Ok? Desse grupo agora, todos foram servidos? Alguém não foi servido? Faz um sinal para a gente. Todos foram também. Agora aqui no meião, vamos ver, alguém não foi servido? Todos foram servidos? Graças a Deus por isso. Desse lado agora, alguém deixou de ser servido? Todos foram servidos? Finalmente aqui, alguém não foi servido? Faz um sinal para a gente. Todos foram servidos. Deus seja louvado. Então eu vou convidar você nesse momento a remover a primeira película. Você vai ter acesso ao fragmento de pão. Faça isso agora. Meus queridos, o Senhor Jesus está no meio de nós. Sempre Ele está no meio de nós. Mas o momento da ceia é um momento em que nós temos uma consciência maior disso. O Senhor Jesus está no meio de nós. Um dia um homem se aproximou de Jesus. Esse homem estava gravemente doente. Ele tinha uma doença séria de pele, chamada lepra. Esse homem se aproximou de Jesus e disse assim a Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus olhou para aquele homem, tocou naquele homem e disse assim: eu quero, seja limpo agora. E aquele homem foi curado da sua lepra naquele momento. Esse mesmo Jesus está presente conosco aqui agora, tão real como naquele dia lá atrás. E eu digo isso porque se você, meu irmão, minha irmã, está enfermo na alma, se você está leproso na alma, o Senhor é quem deseja tocar em você, para que você seja limpo e curado agora, em nome de Jesus. Tenha essa consciência no seu coração. Amados, aquilo que nós transmitimos a vocês, foi o que nós recebemos do nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos vocês. Este pão é o meu corpo, que é dado por todos vocês. Levante comigo o seu pedacinho de pão. Senhor amado, nós damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor por esse amor imenso, esse amor que nós nunca vamos merecer, Pai. Jamais poderíamos fazer qualquer coisa para merecer o Teu amor, mas o Senhor nos amou com um amor que não pode ser medido, um amor que vai além de tudo que nós imaginamos, e foi por causa desse amor que o Senhor entregou o seu próprio Filho, para que Ele desse a sua vida por nós na cruz. Pai, nós te agradecemos, porque por causa do teu amor, Jesus Cristo veio até nós, e a sua vida e obra nos resgataram para o Senhor. E agora, Pai, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de gratidão, nós tomamos em nossas mãos o pão da vida, e nós damos graças ao Senhor, porque é a vida de Jesus, a vida ressuscitada de Jesus, que nos alimenta e que nos sustenta dia a dia. Louvado seja o teu nome, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Coma do pão agora, meu irmão. Coma do pão e seja fortalecido no seu espírito, em nome de Jesus. Aleluia.
convido você agora a abrir a segunda película para ter acesso ao cálice. Faça isso com cuidado. Amados, a Escritura Sagrada diz: semelhantemente, após haver ceado, nosso Senhor tomou o cálice, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos vocês. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de todos vocês. Façam isso em memória de mim. Aleluia. Levante comigo o seu cálice agora. Querido Senhor, em memória do teu amado Filho Jesus, em memória do que Jesus fez por nós, todo o sofrimento, Senhor, da vida que Jesus passou aqui, andando como um ser humano, todo o sofrimento, Senhor, daquela noite difícil, Pai, aquela noite de expectativa ali, na véspera do momento de ser preso, todo o sofrimento, Senhor, naquela madrugada e naquela manhã que o levou até a cruz, as horas de dor ali naquela cruz, que o levaram à morte por nossa causa. É em memória do nosso amado Salvador que nós tomamos em nossas mãos agora, Pai, o cálice da salvação, porque sabemos, meu Deus, que não foi com o sangue de touros, ou de bodes, ou de bezerros, que os nossos pecados foram perdoados, mas foi no sangue de Jesus, precioso, sem mácula, o sangue daquele que nunca pecou. Esse sangue foi derramado por minha causa, para que os meus pecados fossem perdoados. E agora, Pai, por causa do sangue de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque agora nós podemos viver, nós podemos andar, como diz a Tua palavra, em novidade de vida, libertos do pecado, para vivermos uma vida de vitória, em nome de Jesus. É com isso no coração, Pai, que nós agradecemos ao Senhor e celebramos o Teu nome. Louvado seja o Teu santo nome, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Beba do cálice, meu irmão, e celebre ao Senhor no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse é um momento de festa, porque nada pode deter essa obra que o Senhor Jesus realizou na nossa vida, e que Ele vai realizar até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, meus amados, toda vez que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ele merece. Expresse com isso a sua gratidão a Ele, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, nós estamos nos levantando agora da mesa do Senhor. Vamos voltar agora para as nossas vidas. Você vai para a sua casa, você vai agora para uma semana aí que você vai enfrentar. E deixa eu te dizer algo, será uma semana de bênção em nome de Jesus. Leve com você agora o que você recebeu, essa medida da presença e da graça do Senhor na sua vida. Leve com você, e que isso esteja na sua memória todos os dias dessa semana. Amém, amados? Vamos orar ao nosso Pai? Senhor querido, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado por estarmos reunidos na Tua presença, adorarmos o Teu nome, ouvirmos do Senhor através da Tua palavra, participarmos da mesa do Senhor. Que enorme privilégio. Pai, aqui está o Teu povo,
Leva teu povo em paz de volta às suas casas agora, e que o Senhor os acompanhe e dê a eles uma semana de bênção e de vitória, lembrando-os cada dia do Senhor e da tua obra na vida deles. Que o Senhor os abençoe, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês aqui presentes, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, vão em paz, o Senhor os acompanhe. Uma boa semana para vocês. Amém.